Em janeiro de 1962, um funcionário do cinema aborda um garoto na plateia, ordenando que ele saia da sessão imediatamente. O menino é claramente velho demais para a chupeta, mas o funcionário só se preocupa com o fato de ele não ter pago o ingresso. Com medo, o garoto foge e se esconde, mas continua sendo perseguido até que é forçado a sair. O garoto está sozinho e decide que não passará mais um dia nesta cidade. Então, ele para um carro com uma pequena família e pergunta se estão indo embora dali, dizendo que quer escapar de qualquer maneira. A mãe responde que estão saindo e ele entra no banco de trás com os irmãos, onde conta que seu nome é Matt. Enquanto está com eles, começa a notar que se comportam de maneira estranha. Mas o maior choque vem quando ele percebe que viu a placa de boas-vindas da cidade mais de uma vez em menos de uma hora. A princípio, ele acha que é apenas outra cidade com o mesmo nome, mas então percebe que estão dirigindo em círculos presos no mesmo lugar. Eventualmente, Matt perde a paciência e pede que parem o carro, mas todos se transformam de repente rindo de uma maneira bizarra, enquanto a mãe começa a gritar de forma horrível. Acontece que ela está grávida e o feto está se movendo de uma forma não natural dentro da barriga. De repente, ela explode e uma criatura sai atacando a todos. A mãe tenta fazê-la se comportar como se fosse apenas uma criança difícil. Matt, por outro lado, tenta desesperadamente escapar, mas não consegue. Sua chupeta sai voando do carro e flutua na água, sem sinal do que realmente aconteceu com ele. Alguns meses mais tarde, na mesma cidade, uma estudante chamada Lily abre seu armário fazendo cair um pote de picles. Ela vem sofrendo bullying de seus colegas, mas sua amiga mais próxima intervém e tenta confortá-la. Ao mesmo tempo, os amigos de Matt, Phil e Ted conversam sobre como o garoto está desaparecido desde o incidente do carro. Pela maneira como Phil fala, ele não se importa muito se Matt está vivo ou não, e diz que ele provavelmente está morto de qualquer maneira. Então Ted imediatamente o ataca por falar assim do amigo. Ao mesmo tempo, Lily está em casa e é revelado que era a amiga mais próxima de Matt. Em um flashback, Lily está com ele em um local abandonado há muito tempo. Embora confusa sobre como ele conseguiu entrar, Lily não diz nada, mas conta a Matt que seu pai costumava trabalhar em uma fábrica de picles e que um dia ela e sua mãe o visitaram lá, mas ela esqueceu seu brinquedo. O pai voltou para buscá-lo e nunca mais saiu. Mais tarde souberam que ele havia caído em uma máquina de fatiar, que ligou e acabou com sua vida. Ela explica que a imprensa relatou que partes de seu corpo foram misturadas aos picles e, como resultado, as vendas no mercado caíram drasticamente por causa do boato. Desde então, as pessoas a intimidam. De volta ao presente, ela é dominada pela saudade de Matt, lembrando o quanto ele costumava confortá-la. De repente, ela ouve a voz dele cantarolando por perto e, quando segue o som, percebe que vem da pia. Ela se aproxima, implorando para que ele apareça se for alguma brincadeira, porque sente falta dele. Então, Lily vê um dedo emergindo coberto de sangue, o que a aterroriza. Mas em segundos tudo desaparece e não há nenhum vestígio de sangue na pia. No dia seguinte, ela encontra Phil e Ted no mesmo lugar abandonado. Ela conta tudo o que aconteceu na noite anterior e, enquanto Phil descarta como mais uma de suas alucinações, Ted acredita nela porque não consegue aceitar que seu amigo desapareceu para sempre. Ele diz a Phil que o que aconteceu parece real para ele, mas Lily não aceita o modo de pensar de Ted, perguntando como ele pode apenas sentir e não ter certeza. Então ela os deixa e vai embora. Naquela noite, enquanto Ted está em seu quarto, a energia acaba apenas na área ao redor dele, e toda vez que ele liga uma fonte de luz, ela desliga. De repente, ele nota o contorno de uma figura se formando no abajur ao lado dele. Quando ele tenta recuar, a figura começa a se mover em sua direção. Ted começa a gritar até que seus pais correm para o quarto, mas tudo já desapareceu. Mais tarde, ele se encontra com os amigos no mesmo lugar e conta tudo o que aconteceu com ele. Então, eles decidem cavar mais fundo no desaparecimento de Matt. Phil, que não estava convencido, agora sente medo e diz que é a vez dele. Então, eles têm que fazer algo. Eles vão até a biblioteca e reúnem artigos de jornal e relatórios escritos pela imprensa sobre o desaparecimento de Matt, descobrindo que a última pessoa a vê-lo foi uma funcionária do cinema chamada Ronnie. Eles vão até ela, mas ela diz que não tem nada de novo a dizer e pede para a deixarem fora de tudo isso, porque sua família pode ser prejudicada. No entanto, enquanto se afastam,
ela os ouve falando sobre a música que ouviram nos canos. Então, Ronnie os chama e diz que a mesma coisa aconteceu com ela. E como ela quer acabar com esse pesadelo, sugere que unam forças para tentar encontrar uma solução juntos. O primeiro passo é voltar ao mesmo cinema, sentar na mesma sala e assistir ao mesmo filme, esperando que isso possa levá-los a algo. Especialmente porque o cantarolar que ouviram na voz de Matt era a mesma melodia do filme que ele havia assistido. Um dos garotos diz que se arrepende de poder tê-lo impedido de fazer o que fez consigo mesmo. Outra diz que nunca deveria tê-lo empurrado e deveria tê-lo ajudado. E o último deseja ter visitado ele em seu aniversário como ele havia pedido. Neste ponto fica claro por que Matt estava tão sozinho e tão desesperado para deixar a cidade. De repente, Matt aparece no filme ao lado da família com a qual pegou carona, os que prometeram tirá-lo da cidade. Ele está segurando o recém-nascido deles em seus braços e começa a falar com eles dizendo que está com essa família por causa deles, porque mentiram para ele. De repente, sua voz muda, sua risada se torna aterrorizante e, sem aviso, ele joga o bebê neles. A criatura sai da tela, ataca os rapazes e os mata brutalmente. Ela então se vira para Lily, mas Ronnie intervém para ajudá-la e elas conseguem escapar, com Ronnie batendo a porta com força para que não possa atacá-las novamente. Nesse momento, Lily fica horrorizada ao perceber que está segurando um braço em suas mãos e solta um grito de puro choque. No dia seguinte, a polícia começa a monitorar a casa da família de Ronnie, já que este é agora o segundo incidente em que ela esteve presente e testemunhou o que aconteceu. Eles começam a suspeitar da família dela, em parte porque são pessoas negras e naquela época havia um preconceito e ódio ainda mais intenso contra eles. No entanto, segundo os oficiais, não há absolutamente nenhum vestígio deixado na cena do crime. O cinema está impecável, como se nenhum massacre tivesse ocorrido. Por causa disso, o pai de Ronnie decide não deixá-la voltar a trabalhar lá e planeja transferi-la para outra escola também, porque não suporta a ideia de perder a filha. Quando ela vai para a escola, todos os alunos continuam falando sobre ela, mas Lily fica ao seu lado e a apoia, sabendo que a estão tratando injustamente. A escola está cheia de crianças cruéis e mal educadas, e até o garoto novo, em seu primeiro dia, tem a cadeira puxada por alguém. Apesar disso, ele parece surpreendentemente calmo e sensato. Mais tarde, em casa com seus pais, eles perguntam se alguém o incomodou na escola, mas como foi seu primeiro dia, ele simplesmente responde que não. Enquanto isso, Ronnie está deitada quando começa a ouvir a voz de sua falecida mãe ao seu redor, como se tivesse escorregado para um mundo paralelo, ou como se tivesse sido puxada de volta para o útero de sua mãe, envolta e cercada por uma forma estranha. Ela luta desesperadamente tentando sair disso, mas de repente a cabeça de sua mãe aparece e a ameaça, dizendo que, assim como ela arruinou sua vida e a transformou em miséria, seu pai enfrentará o mesmo destino por causa dela. Ela começa a arrastá-la em sua direção, como se tentasse forçá-la de volta ao útero, enquanto uma boca horripilante se abre, pronta para engoli-la. Enquanto Ronnie revida e grita a plenos pulmões, sua família invade o quarto, mas não vê nada. Ela está ilesa, sem sangue ou ferimentos em seu corpo. No dia seguinte, Ronnie conta a Lily tudo o que aconteceu e também explica que a polícia está acusando seu pai. Lily diz a ela que não disse nada quando a polícia a interrogou, porque ninguém jamais acreditaria que um monstro saiu de uma tela de cinema e os atacou. Mas Ronnie não aceita essa resposta. Ela grita com Lily e insiste que ela tem que contar a verdade, porque senão seu pai será quem pagará o preço. Lily explica que tinha um motivo para ficar em silêncio, lembrando-a de que já havia sido internada antes e não tem intenção de acabar em uma instalação psiquiátrica de novo. Uma discussão começa e no final Ronnie acaba sendo punida. Enquanto está na detenção, Ronnie conhece o garoto novo, que se apresenta como Will. Ele diz a ela que também está sendo punido, embora seja inocente e não tenha feito nada de errado. O que surpreende Ronnie é que ele está usando o tempo para ler um livro apenas por prazer. Enquanto isso, a polícia volta a Lily mais uma vez, e o oficial continua pressionando para confessar, alertando que ela pode precisar voltar para um hospital psiquiátrico para se acalmar. Com medo, Lily implora para que ele acredite nela e insiste que o pai de Ronnie não tem nada a ver com nada disso. O oficial continua perguntando se o homem fez algo, determinado a colocar todo o caso sobre ele. Finalmente, ele diz que é a
última vez que perguntará e exige saber se ela tem certeza de que o pai de Ronnie não estava com eles. Infelizmente, Lily fica em silêncio e, imediatamente depois disso, o pai de Ronnie é preso. Ronnie vai até a casa de Lily arrasada, acusando e perguntando se ela está feliz por ter mentido e se salvado. Não importa o quanto Lily tente se explicar, Ronnie não dá chance de falar. Mais tarde, Lily pensa que tudo acabou e que ela pode voltar a viver sua vida normalmente. Mas enquanto está caminhando pela rua e entra em um supermercado, de repente ouve um som de zumbido. A princípio não é claro, mas à medida que ela se concentra, percebe que está sussurrando para ela que ela vai pagar pelo que fez. Lily fica tensa e o microfone da loja chama seu nome. O espaço ao seu redor parece estar se fechando, como se a impedisse de sair, e os rostos de seus amigos que estavam com ela no cinema começam a aparecer em todos os lugares ao seu redor. Até seu pai aparece preso dentro de um pote de picles. De repente, as prateleiras caem e a energia pisca violentamente, e Lily está completamente paralisada, incapaz de escapar. No meio de tudo isso, uma criatura grotesca se forma do nada e começa a se aproximar dela. Sua aparência é tão horripilante que ela fecha os olhos cheia de medo, mas quando os abre novamente, fica chocada ao descobrir que nada aconteceu e o lugar está normal. As prateleiras estão intactas e as pessoas estão paradas, confusas e se perguntando o que há de errado com ela. O que Lily mais temia acontece. Ela é enviada de volta ao hospital psiquiátrico devido às dúvidas sobre sua estabilidade mental. De volta ao passado, em 1908, um menino chega a um circo. Antes de entrar, o mestre de cerimônias o avisa, dizendo para ter cuidado e que nada do que ele estava prestes a ver iria confortá-lo. Tudo ali dentro era aterrorizante, além do que a mente podia suportar. Mesmo assim, o menino entra no que parece uma casa dos horrores. O momento mais aterrorizante é quando um velho aparece, de repente do nada, segurando velas, o que o assusta muito, e ele sai correndo para fora. De volta ao presente, Lily está no hospital psiquiátrico. Depois de passar alguns dias lá, os médicos determinam que ela está mentalmente estável. Antes de sair, ela se despede de outra paciente e confessa que sente que prejudicou profundamente o pai de Ronnie. Ao mesmo tempo, ele está em uma cela com o detetive convencido de que ele cometeu o crime. O oficial até apresenta o que acredita ser evidência sólida, alegando que a mesma marca de cigarros que o pai de Ronnie fuma foi encontrada no cinema. Apesar disso, o homem insiste em sua inocência, repetindo que não fez nada. Ao mesmo tempo, os alunos da escola zombam de Ronnie com mensagens cruéis escritas em seu armário e olhares hostis. Quando Lily percebe o que está acontecendo, segue a garota até o banheiro e conta tudo a ela, o que aconteceu no supermercado e sobre o tempo que passou no hospital psiquiátrico. Embora Ronnie se recuse a aceitar uma única palavra dela, Lily não recua. Ela sugere que comecem a gravar o que está acontecendo com elas para que as pessoas acreditem e, mais importante, para provar a inocência de seu pai. Elas vão imediatamente até Will e pedem sua ajuda para enviar as filmagens. Ele já se tornou amigo de um garoto chamado Rich e decide se juntar a elas. Então eles se unem. Os quatro se reúnem no mesmo local abandonado mais uma vez. E depois que finalmente entendem tudo, Rich diz que está ciente dessa história e conta que sua própria família passou por algo semelhante. Ele garante que o que estão enfrentando é um fantasma que assume a forma de suas vítimas e os aconselha que a única maneira de seguir em frente é invocá-lo para que possam capturá-lo na câmera e provar a verdade à polícia. Ele até sugere que deve ser ele a servir de isca. Todos se encontram em um cemitério e realizam certos rituais exatamente como Rich instruiu. Mas logo fica claro que ele, na verdade, não tem experiência real com nada disso e só é bom em fazer sessões de fotos em cemitérios. Will, desde o início, fica desconfortável com o que está acontecendo porque, do ponto de vista científico, não existe essa coisa de fantasmas. Ele diz que nunca acreditou em nada disso e que só veio para apoiá-los. Antes que possam sair, o desastre ataca novamente. Em vez de uma única criatura atacá-los, vários espíritos os cercam de uma vez. Eles fazem o melhor para continuar tirando fotos enquanto Will decide continuar filmando. De repente, ele ouve um som aterrorizante vindo de dentro de uma das sepulturas ao longo do caminho. Ele começa a gravar sem ver o que está acontecendo, então corre o mais rápido que pode com o resto do grupo. Eles finalmente conseguem sair vivos e correm para revelar as fotos, que capturam
claramente os fantasmas atacando-os. Todos eles têm a forma de seus amigos que já haviam morrido, mas estranhamente Matt não está entre eles. A única foto que Will tirou, sem realmente ver o que estava fotografando, acaba mostrando uma criatura diferente, parecida com um palhaço. Eles correm para a polícia para provar o que aconteceu com eles, mas quando o oficial olha as fotos, não há nada incomum nelas. Na imagem final, ele nota os traços fracos do que parece ser um palhaço, mas rapidamente descarta como nada mais do que uma estátua. Ele diz para não tocarem no assunto novamente e deixarem o caso para a polícia, já que já prenderam o suspeito, o pai de Ronnie. Mais tarde, a mãe de Will descobre o que aconteceu com ele na noite em que esteve no cemitério e ela desmorona. Will explica que estava ajudando seus amigos e conta tudo sobre Ronnie. Querendo apoiar o filho, ela pede ao marido que arranje um tempo e converse com Will. Então ele o leva para pescar e pergunta sobre a garota com quem Will tem saído, se divertindo juntos. Enquanto pescam, o pai se afasta para pegar iscas no carro e de repente Will vê o corpo dele aparecer debaixo d'água, horrivelmente distorcido, agarrando-o e arrastando-o para o fundo. Quando o verdadeiro pai percebe, ele corre de volta e quase se afoga tentando salvá-lo. Nesse momento, um balão vermelho aparece. Mais tarde, Will diz ao pai que o que ele viu parecia exatamente com ele na época de seu acidente de avião. Com os mesmos ferimentos e as feridas no braço de Will provam que algo realmente o atacou. O pai de Will, Leroy, era um oficial de voo que trabalhava na base aérea de Derry, um posto que requeria ampla experiência devido ao nível de exigência do trabalho. Desde o primeiro momento em que ele se junta aos outros oficiais, ele é maltratado por um deles simplesmente por causa da sua cor. Nesse ponto, o próprio general intervém e o defende. Depois começa a explicar por que solicitaram Leroy. Eles estão desenvolvendo uma aeronave altamente perigosa destinada a operações especiais e não conseguiram encontrar ninguém mais qualificado do que ele para testá-la e fornecer uma avaliação precisa. Naquela noite, ele é atacado no alojamento da base onde está hospedado. Os agressores usam máscaras e ordenam que ele diga tudo o que sabe sobre a aeronave que o general mencionou. Eles ameaçam sua vida em troca da informação, mas um dos oficiais que foi transferido com ele consegue salvá-lo a tempo. Mais tarde, no entanto, Leroy descobre que o próprio general enviou aqueles homens para testar seu nível de lealdade. Ele fica chocado ao saber que a verdadeira razão de sua presença não tem nada a ver com a aeronave, mas ele não pode saber a verdade ainda. Por enquanto, tudo o que ele tem que fazer é seguir ordens e cumpri-las até que decidam que ele está pronto. Eventualmente, chega a hora e o general é levado a um laboratório secreto onde Leroy descobre que o que estão trabalhando é para ajudá-los a alcançar uma criatura que ameaça a cidade de Derry há muitos anos. Nesse momento, ele percebe que se envolveu em algo muito grande, especialmente porque sua família está morando com ele no mesmo lugar. Parece que a criatura sente o que estão tentando fazer, porque começa a enviar avisos, como quando descobrem um carro contendo corpos que estão se decompondo há muito tempo. O assistente do general explica a história por trás do carro, dizendo a ele que uma vez pertenceu a uma família que a criatura matou há muito tempo porque a estavam procurando. Isso serve como um aviso: se eles a procurarem também, ela os destruirá da mesma forma. Apesar disso, o general permanece impassível e insiste que Leroy participe desta missão. De volta ao passado, é revelado que o garoto que foi ao Circo dos Horrores é o próprio general. Depois que o estranho velho apareceu para ele, ele correu para fora do circo aterrorizado e foi até o pai, que deu a ele um estilingue, dizendo que era para que ele nunca mais tivesse medo de ninguém e pudesse machucar qualquer um que o incomodasse. Mais tarde, enquanto ia para casa com o pai, o carro quebra e o homem pede que ele vá buscar água. Ele esquece que precisa de dinheiro e quando vai comprar, percebe que não tem o suficiente. Ele oferece à garota que vende a água seu estilingue em troca. O nome dela é Rose e conforme o tempo passa, os dois se tornam amigos. Um dia, enquanto corre por aí, ele entra em uma certa parte da floresta. Rose parece sentir que algo perigoso está esperando lá dentro e continua chamando-o para voltar, mas ele a ignora. De repente, o mesmo velho aparece novamente, pois é ali onde ele mora. Ele ataca o menino, se transformando em um monstro estranho com múltiplos membros. O monstro está prestes a matá-lo, mas Rose chega bem a tempo e o salva usando o estilingue. Eles conseguem escapar e Rose revela
revela que toda a vila sabe que a criatura vive naquela floresta e aprendeu a coexistir com ela. Dias e meses se passam e, eventualmente, chega a hora dela se despedir do futuro general. Ela o faz prometer nunca esquecê-la, mas não no sentido normal. Ela explica que qualquer um que deixa a vila tem suas memórias apagadas. Então, Rose devolve ao general seu estilingue, mas, infelizmente, desde que atingiu a criatura, um vínculo estranho foi formado entre a arma e o monstro. De volta ao presente, Leroy encontra um oficial que acabou de se juntar a eles chamado Halloran. Ele deve ajudá-los a localizar a criatura usando um método mais original. Quando ele embarca na aeronave, ele segura uma caixa contendo o estilingue do general. Assim que o toca, ele começa a se ver em um lugar completamente diferente e dar direções precisas sobre onde precisam voar para alcançar a criatura. Através de suas habilidades especiais, Halloran se encontra dentro de uma caverna abandonada, um longo corredor cheio de corpos de inúmeras crianças. Em sua visão, Halloran tenta se salvar e escapar, mas na realidade seu corpo está abrindo a escotilha da aeronave. Leroy consegue salvá-lo bem a tempo, e eles percebem que a criatura que o general quer controlar é a mesma que entrou na mente de Halloran, tentando levá-lo à morte. A partir desse momento, Halloran e Leroy se tornam amigos íntimos, o que faz com que Leroy recorra e conte tudo o que aconteceu com seu filho. Halloran não mente para ele e confirma que Will não está seguro, aconselhando o amigo a deixar a cidade o mais rápido possível. Depois disso, ele vai interrogar um dos moradores do lugar onde o general encontrou a criatura quando criança. Quando o homem se recusa a falar, Halloran entra em sua mente e o vê como uma criança, onde sua história finalmente se desenrola. Acontece que essa criatura apareceu centenas de anos atrás dentro de um meteoro. Quando o meteoro caiu na Terra, se estilhaçou em pedaços e esses fragmentos se tornaram a única coisa capaz de conter a criatura. Quando a vila foi fundada pelos habitantes originais, eles escolheram confrontar o monstro. Seu líder pegou um fragmento do meteoro para poder enfrentá-lo e eles fizeram um acordo. A criatura nunca deixaria a floresta onde atacou o general e, em troca, eles não a prejudicariam nem caçariam naquela terra. Mais tarde, novos colonos chegaram e quebraram o pacto caçando e explorando a área. Como resultado, a criatura se voltou contra eles e aniquilou a todos. Os aldeões originais restantes decidiram então reunir mais fragmentos do meteoro por qualquer meio necessário, cercando a área onde a criatura estava presa, que eventualmente se tornou toda a cidade de Derry. É por isso que o monstro nunca pode deixar a cidade. Através de suas habilidades, Halloran é capaz de localizar os fragmentos do meteoro, limitando ainda mais o alcance da criatura e tornando possível controlá-la. Quando Halloran vê a verdade, percebe que a criatura é o próprio palhaço, capaz de assumir qualquer forma que desejar. Como se alimenta do medo das crianças, ele as atrai, aparecendo como um palhaço. Halloran transmite todas essas informações ao general. Enquanto isso, na escola, uma das colegas de classe de Lily se junta a alguns outros alunos que fazem uma brincadeira cruel com ela. Eles a convencem de que alguém tem uma queda por ela apenas para humilhá-la e intimidá-la depois. De repente, seus olhos começam a saltar para fora do rosto e não importa o quanto tente, ela não consegue controlá-los. Em um momento de puro terror, ela até tenta arrancá-los e faz isso, mas assim que está prestes a arrancar o segundo olho, Lily chega e tenta salvá-la. De longe, os outros alunos veem algo completamente diferente do que realmente está acontecendo e culpam Lily. Marge diz aos médicos no hospital a verdade, explicando que Lily estava tentando salvá-la, não machucá-la. A partir desse momento, ela decide ficar ao lado de Lily para apoiá-la e fazê-la se sentir menos sozinha. Lily a leva para seu esconderijo secreto e é quando ficam chocadas ao encontrar Matt lá. Ele claramente passou por uma tortura severa e diz a elas que quem o mantinha cativo era o palhaço. Ele explica que o palhaço vive nos esgotos e realmente se alimenta do medo deles. Ele confirma que seus amigos já estão mortos e que só conseguiu escapar aproveitando o tempo em que o palhaço dorme, já que ele dorme durante o dia e acorda à noite. Ao mesmo tempo, o pai de Ronnie está sendo transferido para a prisão. Um parente de uma das vítimas tenta matá-lo, já que ele é considerado o principal suspeito no caso do desaparecimento das crianças, mas a polícia consegue salvá-lo a tempo. A esposa de Leroy está lá e testemunha tudo. Acontece que ela já tinha ido ver o pai de Ronnie, se
oferecendo para defendê-lo e encorajando-o a se manter firme. Em outro lugar, Rose, já adulta, vai até o general para avisá-lo sobre o que ele está tentando fazer, dizendo que ele nunca será capaz de controlar a criatura. Ela também visita o aldeão que estava sendo interrogado, sugerindo que ele não deveria confessar nada. No entanto, ele já sabe que Halloran entrou em sua mente e descobriu a localização dos fragmentos do meteoro. Durante uma reunião crítica na base militar, é revelado que a casa que contém os fragmentos do meteoro foi construída sobre um antigo sistema de esgoto, e as forças são imediatamente mobilizadas e enviadas para lá. Ao mesmo tempo, as crianças também conseguem chegar ao local, esperando salvar quem ainda estiver vivo e provar a inocência do pai de Ronnie à polícia. Os soldados são avisados de que qualquer coisa que virem pode não passar de alucinações e que a criatura pode facilmente assumir a forma de alguém próximo a eles. O primeiro a experimentar isso é Halloran, quando a criatura aparece para ele na forma de sua avó e seu avô. O homem o incita a abrir uma caixa enquanto sua avó implora para que ele não o faça, avisando-o para não acreditar neles. Após várias tentativas, o avô mata a avó. A caixa se abre e risadas aterrorizantes enchem o lugar. Quanto a Leroy, sua esposa aparece na frente dele, mas ele percebe imediatamente que é apenas outra ilusão criada pela criatura. Então atira nela. Enquanto isso, as crianças descobrem o corpo de Matt na água, o que significa que quem estava com elas era na verdade o palhaço, não ele. No meio do pânico, o corpo de Matt continua cantando e repetindo a mesma letra da música do cinema, até que o palhaço finalmente se revela na frente deles. Todos fogem gritando. Infelizmente, Leroy vê seu filho parado na frente dele e decide atirar, pensando que é outra ilusão como aquela em que sua esposa apareceu, mesmo com seu colega insistindo que é real. Então a bala atinge seu colega porque ele tentou proteger Will. Enquanto isso, Lily está segurando um fragmento do meteoro por pura coincidência, usando-o como um objeto pontiagudo para se defender, mas fica chocada quando a criatura recua e se afasta com medo. Ao mesmo tempo, o veículo de transporte que levava o pai de Ronnie capota, e ele é o único que consegue escapar vivo enquanto os outros morrem. Ele então encontra sua ex-amante, que acaba sendo Ingrid, a mulher que Lily conheceu no hospital psiquiátrico. Finalmente, Halloran retorna ao quartel-general com seus companheiros e descobre que o pai de Ronnie também está lá. Eles permitiram que ele ficasse com eles porque acreditam em sua inocência e querem ajudá-lo. De volta à casa de Leroy, ele grita com o filho, culpando-o por tudo o que aconteceu, dizendo que se ele não tivesse ido com os amigos ao território da criatura, seu colega ainda estaria vivo. Em um momento de raiva, ele dá um tapa no garoto pela primeira vez na vida. Ronnie finalmente vai até o pai e, no momento em que o vê, corre direto para seus braços. Ao mesmo tempo, Lily está na escola, ainda profundamente afetada por seu encontro com o palhaço. Incapaz de lidar com isso, ela sai da aula e vai para a casa de Ingrid. Enquanto está lá, ela entra em um quarto trancado e descobre fotos antigas do palhaço, junto com muitas peças de seu traje. Aterrorizada, ela começa a entrar em pânico e Ingrid tenta acalmá-la, prometendo que explicará tudo. Um flashback mostra quando Ingrid trabalhava no hospital psiquiátrico e ouviu uma jovem dizer que o palhaço vinha visitá-la todas as noites. Tentando confortar a criança, Ingrid a levou para verificar se o que ela dizia era verdade. Para seu horror, seu falecido pai apareceu em sua verdadeira forma. Tirou a criança dela e a matou. Parado na porta, ele disse a Ingrid que se ela quisesse vê-lo novamente e tê-lo morando com ela, teria que trazer mais crianças como aquela. A partir desse momento, Ingrid começou a atrair crianças para ele para que pudesse se alimentar delas. De volta ao presente, ela olha para Lily e pergunta se ela sacrificaria outras pessoas para poder abraçar seu pai. Mas Lily fica horrorizada, sai correndo de casa e corre o mais rápido que pode. Enquanto isso, os soldados reúnem o resto dos amigos de Ronnie, tentando convencê-la a ir com eles de volta aos esgotos para acabar com o palhaço de uma vez por todas, especialmente porque agora tem um pedaço do meteoro que a criatura não suporta. Em outro flashback, o palhaço Bob Gray está feliz enquanto meninos e meninas dançam ao seu redor com a jovem Ingrid assistindo orgulhosamente. Estranhamente, ele parece gentil e amável. Uma noite, um menino pequeno se aproxima dele e diz que não consegue encontrar sua mãe, pedindo ajuda para procurá-la. O palhaço está prestes
prestes a dispensá-lo sem muito interesse, quando de repente ouvem gritos vindos da floresta, a mesma onde a criatura vive. O menino insiste que os gritos são a voz de sua mãe. Então, o palhaço pega o menino pela mão e o segue em direção ao som. Depois disso, nada resta do palhaço, exceto seu lenço encharcado de sangue. A partir desse momento, a criatura assume a forma do palhaço e desaparece, e reaparece a cada 27 anos. De volta ao presente, o pai de Ronnie decide se entregar para que mais ninguém se machuque por causa dele. Mas o oficial esquece que estão em um lugar que é praticamente uma base militar, e o chefe de polícia incita uma multidão racista a atacar o local. De fora, gasolina é jogada ao redor deles e, em um instante, chamas engolfam o lugar. A maioria das pessoas lá dentro perde a vida. Halloran fica atordoado ao descobrir que as únicas coisas que consegue ver ao seu redor são os espíritos dos que foram mortos. E um desses espíritos aponta para uma possível saída. Quanto a Ingrid, ela encontra o monstro parado na frente dela, alimentando-se da cabeça de seu marido. No entanto, ela ainda acredita que ele é seu pai, mesmo agora. Ela confessa a ele que foi ela quem avisou a polícia. Ele a abraça como se fosse realmente o pai dela e diz gentilmente para ela se cuidar, porque ele vai dormir e não acordará tão cedo. Ela se agarra à mão dele sem querer soltar, mas finalmente sai do transe e percebe que ele não é o pai dela. Ela entra em pânico e pergunta o que a criatura fez com ele e onde ele está. O monstro diz que o comeu há muito tempo e que agora era a vez dela. Ele abre a boca, liberando uma luz estranha que assume o controle da vítima diante dele, deixando-a viva, mas insana. No dia seguinte, as ambulâncias aparecem para tratar os sobreviventes, incluindo Ingrid, que encara todos ao seu redor de uma maneira perturbadora. Halloran diz a Leroy que os espíritos o cercam de uma forma aterrorizante, falando constantemente com ele sobre tudo, porque agora ele pode vê-los, e isso é exatamente o que ele temia que acontecesse desde que abriu a caixa nos esgotos. Os aldeões originais se reúnem e declaram que o presságio chegou, significando o retorno do palhaço, que aparece a cada 27 anos, o que também significa que ele desaparecerá em breve novamente, se não conseguirem destruí-lo. Leroy e sua esposa visitam Rose, esperando que ela possa indicar uma maneira segura para Ronnie e seu pai escaparem de Derry para sempre. Nesse momento, o aldeão, em cuja mente Halloran entrou, aparece e diz a eles que a base militar encontrou um fragmento do meteoro e o levou. Mesmo que a criatura devesse estar desaparecendo durante este período, Leroy vai à base e os ameaça com sua arma. O general aparece e confronta Leroy com a verdade. Ele agora sabe que ele não está fazendo tudo isso pelo bem do povo da cidade, mas puramente para usar a criatura para interesses políticos. O general quer destruir parte do meteoro para acordar o monstro novamente, e é isso que acontece. Leroy não consegue impedi-los e eles queimam o fragmento. A criatura desperta mais uma vez. De volta à casa de Leroy, Will está conversando com sua amiga, que conta sobre o momento em que o colega de classe morreu bem na frente dela. Mas Will percebe que ninguém realmente viu como o amigo morreu e ele entende que quem está falando com ele é o palhaço. Ele aparece atrás dele e começa a se aproximar. Will tenta mostrar que não está com medo, mas a criatura consegue cheirar o medo e o terror nele, permitindo que o controle, assim como fez com Ingrid. A partir daí, o palhaço começa a assumir o controle de toda a cidade. Ela é coberta por uma névoa espessa. É feito um anúncio de que as aulas estão canceladas e os alunos mais novos são instruídos a ir para o auditório, tornando mais fácil para a criatura controlá-los. Dentro do teatro, o diretor da escola os cumprimenta e finge fazer um show zombando do palhaço. De repente, o palhaço aparece na frente deles de verdade e mata o diretor. Os meninos e meninas estão aterrorizados e tentam correr para salvar suas vidas, mas todas as portas estão trancadas. O palhaço começa a atraí-los com seu zumbido, liberando o mesmo feixe de luz que sempre usa para controlar suas vítimas. Isso domina todos eles e os leva em direção a um local em plena luz do dia, porque este é o limite final de seu poder. Enquanto isso, Ronnie e suas amigas notam a névoa espessa se espalhando pela cidade, e quando saem, encontram cartazes pendurados por toda parte com fotos de seus colegas rotulados como desaparecidos. O número é assustadoramente grande e elas veem a foto de Will entre eles. Então começam a seguir a trilha de sangue que o monstro deixou para trás e acabam entrando em um carro que por acaso está estacionado no caminho. Ao mesmo tempo, Leroy
liga para verificar seu filho, que ainda não voltou da escola. Mas em vez disso, fica chocado ao ouvir a voz do palhaço na linha dizendo que seu filho está são e salvo. Mas ele está apenas usando-o como isca até que Leroy vá até ele. O homem surta e, sem outra opção, ele corre para Halloran em busca de ajuda. No entanto, ele está sobrecarregado pela presença constante de espíritos ao seu redor e decidiu desistir porque não consegue mais viver assim. Leroy invade o local e o impede bem a tempo, dizendo que seu filho já foi direto para o covil da criatura. Ele implora a Halloran que o ajude, prometendo que uma vez que seu filho esteja salvo, fará absolutamente qualquer coisa que ele pedir, mesmo que isso signifique matá-lo ele mesmo. Na base militar, o general descobre que Halloran e Leroy se moveram para confrontar a criatura, e ele fica furioso. Ele estava esperando por este momento, emocionado com o retorno do monstro, e agora quer derrubá-los. De volta aos dois, eles vão até Rose para perguntar sobre uma solução. A esposa de Leroy também está lá, e ela desmorona, culpando-o por tudo, dizendo que trazê-los para Derry foi decisão dele. Rose tenta analisar a situação com calma e convence Halloran de que eles precisam descobrir quem está com o fragmento do meteoro e onde ele está, porque essa é a única coisa capaz de parar a criatura. Esse fragmento está, na verdade, com Lily. Rose promete a Halloran que, se ele os ajudar, ela poderá consertar o problema dos espíritos que o assombram. Ela dá algo para ele beber e, através de sua visão, ele vê que o que procuram está de fato com Lily. Enquanto isso, as meninas estão discutindo por causa disso, pois no caminho se envolveram em um pequeno acidente e o fragmento caiu da posse de Lily. Na estrada, Rose explica ao pai de Ronnie que quem estiver segurando o fragmento de meteoro infelizmente começará a alucinar, vendo coisas que não são reais. O fragmento quer voltar ao seu lugar original, e quanto mais longe fica dele, mais perde seu poder e seu efeito sobre o monstro enfraquece também. Ao mesmo tempo, Lily começa a brigar com sua amiga, convencida de que estão fazendo bullying com ela, embora não tenham dito uma palavra. Eventualmente, elas percebem que é tudo um truque, recuperam a clareza e continuam seu caminho. Elas finalmente alcançam Will e tentam tirá-lo do transe em que se encontra. Mas, de repente, sangue começa a jorrar no lago vindo de todos os lugares. O palhaço aparece, mesmo que elas estejam segurando o fragmento que oferece alguma proteção. Ainda assim, o palhaço anda ao redor delas, tentando aterrorizá-las ainda mais. Ele agarra uma das meninas e diz a ela que pode ver o futuro e que ela terá um filho que irá matá-lo, mas ele não permitirá. Então acabará com a vida dela naquele momento. Quando está prestes a devorá-la, ele congela no lugar e ela imediatamente se liberta para correr de volta para suas amigas. Este momento acorda todos os alunos que estavam sob o controle do palhaço. Acontece que Halloran entrou na mente da criatura e conseguiu contê-la temporariamente. Leroy chega e rapidamente tira as crianças de lá. Mas naquele momento, os oficiais da base militar aparecem e o atacam. Leroy leva um tiro na perna e, à distância, as forças da base tentam capturar todas as crianças, planejando usá-las como isca para o monstro. Mas Leroy diz ao filho para cravar o fragmento na árvore que fica no rio. Enquanto isso, o general se aproxima do palhaço, confuso ao vê-lo congelado no lugar como uma estátua. Ele continua tentando libertá-lo e, eventualmente, consegue. Ele acha que fez algo nobre, dizendo ao palhaço que foi ele quem o libertou, dizendo para sair e fugir. Mas o palhaço sente o cheiro de seu medo, se transforma no mesmo monstro que apareceu para ele anos atrás na floresta e o mata na hora. Enquanto isso, Leroy tenta desesperadamente parar o palhaço, disparando vários tiros contra ele, mas não consegue matá-lo. Em vez disso, o palhaço vira seu feixe para ele e começa a controlá-lo também. Do outro lado, as crianças se reúnem para plantar o fragmento que estão carregando. Em resposta ao medo, a criatura cria asas e voa em direção a elas, tentando detê-las, mas já é tarde demais. Elas conseguem completar o que precisa ser feito e barreiras semelhantes a prisões se erguem de todas as direções. O palhaço reverte a sua verdadeira forma monstruosa e desaparece atrás delas. Dias se passam e tudo volta lentamente ao normal, exatamente como era antes, e Ingrid finalmente volta ao hospital psiquiátrico. 26 anos depois, em outro hospital, uma mulher estranha chega para verificar uma nova paciente. Ela a tranquiliza gentilmente, dizendo para não ficar triste, pois ninguém que morre em Derry morre de verdade. Terminando assim a